E começou mais um Entenda um Pouco. É o número 3, hein? Olha só. E o tema de hoje é: qual a viagem da sua vida? Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e apenas por mim. Haha! Hoje eu estou me sentindo que nem o Chaves fica naquele episódio de Acapulco, que todos vão viajar e só ele fica. Gentalha! Pois é bem, é assim que estou me sentindo aqui hoje, sozinho e isolado. Mas calma que teremos relatos de outras pessoas aqui. Mas vamos ao tema. Qual a viagem da sua vida? Todo feriado prolongado é a mesma história. Milhões de pessoas deixam as suas casas e cidades para curtir um local diferente. Praia, montanha, campo e até cidades grandes. Não importa o que seja, as pessoas amam viajar. É fato. Tenho um amigo que sempre me diz que na vida compraremos muitas coisas. Carro, celular, roupas de grife, tênis, enfim, muitas coisas. Porém, de tudo que podemos comprar, a única coisa que não esqueceremos é das viagens que faremos. Isso é verdade. Não importa, faz 30 anos que você viajou para algum lugar, 50 anos você vai lembrar de toda a viagem que você fez. É bem interessante isso. Você não lembra de todos os carros que você teve na vida, você não vai lembrar de celulares, de roupa, mas você vai lembrar de toda a viagem que você fez. Isso é um fato. Enfim, aproveitando que tivemos um grande feriado nessa semana, Corpus Christi, resolvemos convidar alguns ouvintes a falar da viagem que marcou a sua vida. Bom, eu vou começar falando da minha. Eu já viajei para alguns lugares dentro do Brasil, nunca viajei para fora do Brasil. Conheci Salvador, conheci Aracaju, conheci Curitiba, enfim, vários lugares. Mas uma viagem que marcou para mim foi a viagem quando eu conheci as cidades históricas de Minas. Fiz um pacote por uma agência de viagem. Logo depois que eu terminei a faculdade, eu sou formado em História, então achei muito legal conhecer as cidades históricas de Minas. E assim, fizemos um roteiro lá, foram várias cidades em vários dias, mas algumas dessas cidades me marcaram. Eu não vou contar a viagem inteira porque foi uma viagem grande. Foi uma semana de viagem conhecendo vários lugares. Mas eu vou contar alguns lugares dessa viagem que eu fiz que me marcaram. O primeiro lugar deles é uma cidadezinha chamada Cordisburgo. Olha o nome, que interessante. O que significa esse nome? Coração, que é Cordes, e Burgo, que é cidade em alemão. Então seria a cidade do coração. Ah, que interessante, né? É uma cidadezinha de 8 mil habitantes hoje, né? Hoje, isso eu digo hoje, porque faz uns 10 anos que eu viajei para lá, era menos, eu fui pesquisar. Então hoje ela tem 8 mil, são 8 mil habitantes. E é a cidade do Guimarães Rosa. Olha que legal, né? Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, que hoje tem 8 mil habitantes. Imagina quando ele nasceu. Devia ser ele mais umas 3. Ele, o pai e a mãe. Provavelmente era a cidade. Mas tem um local lá, um centro cultural em homenagem a ele, muito legal. E tem um lugar próximo que se chama a Gruta do Maniqué. É uma gruta, cara, muito louca, muito legal. Tem pinturas rupestres lá dentro. Eu cheguei a ver algumas, assim, um negócio. Nossa, show! É o tipo de coisa que não deixo, não esqueço, né? E na saída da gruta, quando você sai, tem um restaurante. Olha só, o que marcou mais do que ter as pinturas rupestres foi o que eu comi ali. Porque viagem também é comida. E eu comi realmente um pão de queijo mineiro e um suco de limão que a pessoa foi lá e tirou na hora da árvore o limão, do pé, para fazer um suquinho de limão na hora ali. Nossa, comi torresmo, olha, comi demais nessa viagem, isso foi um fato, comi muito nessa viagem. Então, Cordesburgo, olha lá, uma cidadezinha minúscula que tem muita coisa para se fazer. Tá? Recomendo muito vocês conhecerem a gruta porque é muito legal. A Globo usa muito essa gruta para algumas filmagens, tá? E outro lugar que eu fui foi uma outra gruta que fica na cidade de Sete Lagoas, que é a Gruta Rei do Mato. Essa a Globo usa muito também, porque ela é muito bonita. Ela é muito bonita, tem algumas estalactites de cima para baixo. Eu sei que tem um outro nome das estalactites que nascem de baixo para cima. Tem várias, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Tem um outro nome que eu não me recordo aqui, também não fui atrás. E tem uma sala, um local lá fechado, né, dentro da gruta, não precisa dizer que é uma sala, né, que se chama, é um lugar onde tem uma coluna de cristal. Cara, que antigamente descia muita água por esse local, hoje não mais, eles tiraram, tal, porque até podia ter o risco de desabamento e tal, então não dava para ser aberto ao público, então eles preferiram fazer assim. É um dos lugares que a Globo usa muito para gravação, quando fazem novelas, assim, é um local que eles usam muito. Tá? Então a Globo utiliza muito esse local aí, e é muito bonito, viu? Muitas dessas grutas que você vê em novelas são gravadas nessas duas grutas que eu falei, tá? Então uma em Cordisburgo e outra em Sete Lagoas.
E o terceiro lugar que eu vi em Minas, que me marcou muito, foi Congonhas do Campo, que é a terra de Aleijadinho. E tem uma igreja, um santuário na verdade, que é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, onde tem boa parte das obras dele estão ali. É um lugar fantástico, é um lugar muito bonito, não deixa nada a desejar em nenhuma cidade europeia que se remeta a esse tipo de obra, né, obras religiosas, com igrejas assim. Olha, é muito bonito, eu já vi imagens de outros lugares da Europa, nunca fui, mas pelas imagens realmente não deixa nada a desejar. Então eu recomendo, se vocês forem para Minas, conhecer Congonhas do Campo, onde Aleijadinho fazia as suas obras. Vale muito a pena. Essas são 3 cidades que eu conheci em Minas. Eu conheci várias. Fui para Tiradentes, fui para Ouro Preto. Ouro Preto também é muito legal. E é um roteiro legal de se fazer. Se você tiver mais tempo, eu acho interessante. Se tiver um mês para fazer, por exemplo, eu acho que dá para você aproveitar muito mais do que eu aproveitei em uma semana só. Tá? Então, essa é a minha dica. Conheça Minas Gerais. Minas Gerais é muito bom, né? Mas as cidades históricas de Minas, em si, aquela região, que é realmente muito legal. Beleza? Bom, então assim, agora sim, vamos para ele. Ele, o guia turístico da cidade de Tiradentes. Ele, Flávio Santos, mandou uma gravação aqui. Escutem o que ele sempre fala. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Galera ouvinte do podcast Entendo Nada, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E eu cumprimento 3 vezes porque podcast você ouve quando, onde e como quiser. É mídia streaming, é mídia do agora, 2019. Você manda, você faz o que você quiser sem depender de ninguém. Pois bem, hoje eu estou gravando um relato porque eu não pude participar da gravação com o Luiz. Peço desculpa ao Luiz Rossi, a Mariana Mirabete, que é a outra apresentadora oficial do programa, a você, querido ouvinte, que sempre nos prestigia, sempre manda mensagens, sempre nos dá carinho e às vezes algumas sapatadas, diga-se, todas merecidas, que até hoje nós levamos, porque eu tive uma semana muito corrida, tive algumas intempéries, mas não serve como desculpa. Eu falhei no meu compromisso e deveria ter gravado com o Luiz, mas infelizmente não consegui ajustar a minha agenda. Pois bem, eu vou dar o meu relato aqui sobre o tema, a grande viagem inesquecível da minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Alguns anos atrás, coisa de 2, 3 anos, eu coloquei na minha cabeça que ao invés de fazer uma grande viagem por ano, como a maioria das pessoas fazem, planejam, parcelam, pagam no cartão, estruturam, escolhem os lugares, que é a maneira mais correta de fazer, né? Eu coloquei na minha cabeça que queria fazer diferente. Ao invés de fazer uma grande viagem por ano, eu decidi fazer várias pequenas viagens por ano. Então, num ano, em 12 meses, eu viajo 6 ou 7 vezes. Dá mais ou menos uma viagem a cada 2 meses. Ou para praia, ou para lugares frios, ou para lugares razoáveis, em termos de temperatura, de climas agradáveis. Eu, preferencialmente, gosto mais de praia. Então, os meus destinos sempre envolvem calor e envolvem sol. Eu estou pontuando isso porque, por coincidência, o Luiz, cara esperto que é, ele elaborou esse episódio pensando em viagem, porque a gente está gravando, está fazendo no feriado, e também porque eu estou viajando. Eu estava em Poços de Caldas até ontem, hoje é segunda-feira, dia 24 de junho, e do dia 21 até o dia 23 eu fiquei em Poços de Caldas. Foi uma viagem espetacular. Essa seria uma viagem inesquecível, por vários motivos, incluindo a cidade, incluindo motivos românticos, afetivos, mas eu quero falar de uma outra viagem, que foi a primeira que eu tenho lembrança da minha vida, quando eu fui para Aparecida do Norte, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Quando eu nasci, logo depois do meu nascimento, eu tive rubéola. E naquela época, a rubéola era uma doença muito grave. E minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida para ela me curar. Eu fui curado, graças a Nossa Senhora. A gente tem essa fé, na fé católica, essa devoção. E minha mãe prometeu que se eu fosse curado, eu iria vestido de anjo para Aparecida do Norte. Pode parecer uma coisa muito simplória para quem não tem a fé católica, para quem não é religioso, e eu respeito isso. Mas para mim foi muito significativo. Porque a primeira viagem da minha vida que eu tenho lembranças foi uma viagem emocional, uma viagem religiosa e uma viagem que significou o salvamento da minha vida, a salvação da minha vida. Então, para mim foi muito especial. A primeira vez que eu viajei com meus pais, achei a Aparecida do Norte absurdamente longe, continuo achando longe e é uma coisa que me marcou muito. Também quero citar uma outra viagem, que foi a primeira vez que eu fui a Minas Gerais visitar a minha avó Sebastiana, já falecida. Nós fomos, se eu não me engano, numa época assim, de Corpus Christi. Era um frio absurdo, eu tinha 8, 9 anos de idade.
Nós pegamos um ônibus da aviação São Geraldo, no Tietê, e ficamos cerca de 20 horas até São Pedro dos Ferros, que é a cidade de nascença do meu pai. E foi muito legal a gente parar nas paradas. Eu sempre gostei de misto quente, até hoje eu gosto muito de misto quente. E eu lembro que a gente parava assim nas rodoviárias, nos lugares de lanche, e eu comia o misto quente, era legal pra caramba. Eu tenho muitas boas lembranças. E foi lá nessa viagem que eu conheci minha avó, conheci parte dos meus primos que estão em Minas, conheci primos meus que hoje são casados e têm outros filhos, gerando outros primos de segundo, terceiro graus, as minhas tias, meus tios que estão lá, e abriu um novo mundo familiar para mim, porque até então eu só conhecia a família da parte materna, os irmãos da minha mãe, a minha avó materna, enfim. Então uma outra viagem também muito especial para mim. E a viagem de ontem, de Poços de Caldas, foi uma viagem também inesquecível, pelos motivos que eu já falei aqui. Valeu, galera! Abração, beijos para todo mundo. Na próxima prometo estar aqui. Eu não vou brunar, hein? Eu não vou brunar. Piada interna aqui em mim do Luiz. Abraços. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Boa, Flavião, boa. É melhor a gente deixar esse termo brunar em off, né? Porque pode trazer problema pra gente. Deixa isso em off, é melhor. Legal o seu relato, muito bom. Interessante falar de Aparecida do Norte, um lugar que muita gente vai. Eu não acho tão longe assim, você acha longe? Eu não acho que seja tão longe assim de São Paulo, né? São Paulo, né? Vamos combinar que de outros lugares do país pode ser realmente muito longe. Muito bem, você comentou da Mariana também. E agora vamos ouvir o relato da Mariana Mirabé, a voz desse podcast. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. E aí, pessoal que acompanha o Entendo Nada Podcast, tudo bem? Estamos aqui no episódio de hoje do Entendo Um Pouco, que é para falar sobre viagem. E pediram para eu falar sobre uma viagem que eu tenha curtido muito, que tenha me marcado. E, assim, eu vou confessar que eu amo viajar, adoro viajar, mas não viajo tanto quanto eu gostaria. Mas, quando eu era criança, eu fui muitas e muitas vezes para um lugar que eu amo de paixão e que toda vez que eu vou para lá, eu fico muito feliz, assim, mas é uma alegria diferente, assim, é como se eu tivesse uma conexão muito forte com aquele lugar, que eu acredito ser coisa, assim, do passado, se é que vocês me entendem. Eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar porque eu sinto uma energia diferente quando eu vou lá, uma alegria diferente de qualquer outro lugar que eu vá, que é a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar essa cidade, é uma cidade muito gostosa, muito tranquila, muito aconchegante, e é uma cidade conhecida pelas águas, tanto que lá tem um parque que chama Parque das Águas, e você pode degustar diversos tipos de água, águas alcalinizadas, águas sulfurosas, tem uma diversidade absurda de águas que todo mundo pode experimentar lá. É um parque lindíssimo, tem um lago incrível, que é uma delícia de andar de pedalinho, tem um monte de barraquinhas, coisas gostosas para comer, assim, é um lugar muito gostoso. E, particularmente, eu amo essa cidade, eu ia para lá desde a época em que eu ainda estava na barriga da minha mãe. A gente ia para lá sempre nas férias de janeiro e de julho, então eu passei pelo menos uns 10 aniversários da minha vida, que eu faço aniversário agora em julho, lá nessa cidade. A gente comemorava lá, o pessoal do hotel já era nosso amigo, onde a gente se hospedava, e é um lugar incrível, é muito gostoso, e eu tive a felicidade de voltar lá há uns 2 anos e, nossa, assim, foi legal ver como a cidade progrediu. Tem um monte de lojas que antigamente não tinha lá, lojas de cidade grande, né, que hoje já estão lá. Você vê que o progresso chegou, mas ainda tem aquele gostinho de coisa mais antiga, assim, de coisa da minha infância. Tudo lá me lembra muitas coisas boas de uma época que com certeza foi muito especial pra mim. Então é isso, se eu puder deixar uma dica de um lugar aqui no Brasil pra vocês visitarem, é São Lourenço, em Minas Gerais. E já que você vai estar lá, dá uma estendidinha até Caxambu, Poços de Caldas, que são outras cidades próximas de lá, que também são muito gostosas, vale a pena conhecer. Falou, galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Boa, Mariana, legal.
Não conheci esse lugar em São Lourenço. Vou marcar aqui pra um dia pegar a esposa e ir lá conhecer, hein? Legal, tem um negócio de água aí, achei bem interessante. Interessante que me marcou aqui que eu falei de Minas, né? O Flávio falou de Aparecida, mas citou 2 lugares de Minas que ele foi. E você falou de Minas Gerais. Olha, pelo que eu vejo aqui, Minas Gerais é um lugar muito querido por nós. Eu gosto de Minas Gerais, né? Não vou falar por causa nem dos queijos, nem dos doces, nem da comida, muito menos da cachaça, porque jamais eu me interessaria por essas coisas, certo? Mas Minas Gerais é um lugar muito legal mesmo, temos que conhecer, é um estado muito bom para se conhecer. Bom, e agora vamos uma convidada, vocês ainda não ouviram ela é uma pessoa nova aqui falando com a gente aqui no podcast, apesar de já termos falado dela em algum outro podcast, porque ela já mandou algumas cartinhas pra gente, né? É isso aí. Eliane Bernardes, olha só, é uma pessoa que viaja bastante, ela gosta de viajar, então eu convidei, eu quis convidá-la para participar, porque ela escuta muito podcast, eu acho legal quem escute muito podcast participar aqui com a gente. Serve para vocês que estão ouvindo agora também, tá? Vocês que estão ouvindo, qualquer hora podem receber um convite e vir participar aqui. Aliás, nem precisa de convite. Manda o relato de vocês, escrevam que a gente lê aqui. Ou não entendo um pouco, ou não entendo nada. Beleza? Então vai lá. Eliane Bernardes, agora é com você. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Olá, ouvintes. Luiz, Flávio. É um prazer falar para o programa de vocês. Ainda mais um tema que é, sem dúvida, o meu favorito, viagem. Foi difícil escolher uma das viagens que já fiz, mas optei pelo deserto do Atacama, no Chile. Me marcou muito essa viagem porque tive o prazer de vislumbrar paisagens incríveis e impactantes. Um exemplo, os vulcões que cercam o deserto. É um misto de medo e admiração estar diante de um vulcão. Muitos me perguntam também, mas o que tem para se fazer num deserto? Tem muito. Lá eu pude conhecer o Vale de la Luna, tem um pôr do sol mais incrível que eu já vi. O Salar, são as salinas que cobrem parte do deserto, é bem bonito, tá? Sugestão, não pisem nas salinas, os guias ficam loucos quando os turistas pisam nas salinas. Mas é muito bonito, vale a pena. Né? Tem um dos passeios que é possível avistar também uma montanha gigantesca que tem o formato do rosto de uma múmia. É bem legal. Os lagos cristalinos que se formam próximo aos vulcões, sabe? O vilarejo, que é um mimo com as ruas que dão sempre para o deserto. É engraçado, porque você anda e no final você sai no deserto. Tem muitos bares à noite, restaurantes, sabe? A comida é deliciosa. O macarrão ao molho de abacate é sensacional, vale a pena conhecer também, tá? E sem falar nas lojas de artesanato, são riquíssimas, muita cultura, ótimos preços, e a população também, eles são muito hospitaleiros. E tem museu também, a simpática Igreja de São Pedro, vale a pena conhecer. A história arquitetônica dela é bem interessante. E a arquitetura do vilarejo em si é bem legal. Tem uma curiosidade sobre a arquitetura de lá, que é proibido construções com acima de 2 andares. Tá? Então é tudo para preservar a paisagem mesmo. Então você anda e vê assim, as casas, tudo na mesma altura. É tudo bem criterioso mesmo. E tem muitos outros passeios para se fazer lá também. Eu poderia ficar horas falando sobre este lugar, mas o tempo é curto. Então, quem tiver curiosidade e não se importar com 0 graus à noite e 40 graus durante o dia, vá para o deserto do Atacama. Vale muito a pena. E obrigada a todos. Desculpa a voz, um baita resfriado e semana de treino, eu tô bem acabada. Mas aproveitem essa dica de viagem. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Muito bem, ouvimos a Eliane Bernardes aí falando. Muito legal, eu tenho muita vontade de conhecer o Atacama, assim. Dizem que é muito legal visitar o deserto, tal, os vulcões, né? Como você bem falou. Muito legal. Se viu que ela falaram uma semana de treino é porque ela corre, tá? Ela faz umas corridas aí, inclusive ela vai enfrentar uma corrida de montanha aí que o bicho vai pegar, hein?
Quero só ver. Depois manda um relato pra gente de como foi participar de uma corrida dessa, hein? A gente vai querer saber. E, gente, então é isso, né? Ouvimos aí os relatos sobre viagem das pessoas, já agradecendo ao Flávio, que estava viajando e mandou o relato, olha só, isso que é profissional. A Mariane, que está sempre com a gente agora, hein? É a nossa outra integrante aqui, né? No nosso programa. E um abraço a Eliane por ter mandado, né? Pegou um tempo aí do seu dia aí, conseguiu separar um espacinho aí para mandar um relato pra gente aqui. Muito bom, muito obrigado mesmo, beleza? Então vamos ao encerramento, porque já estamos estourando o tempo do programa, que é a gente tenta pôr no máximo 20 minutos, aqui já está passando. Vamos aos nossos canais de contato. O nosso e-mail é o entendonadapodcast@gmail.com. Vocês podem mandar seus relatos por esse e-mail se quiserem. Podem entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, pelo Instagram, que é o @entendonadapodcast, e pelo Twitter, que é o Entendo N Podcast, tá? E no YouTube, como eu sempre falo, a gente precisaria de um certo número de seguidores, ainda não temos. Então vocês entram no YouTube e procurem lá, Entendo Nada Podcast. Quando vocês acharem, inscreva-se no nosso canal, porque quanto mais gente seguir a gente neste canal, vai ser mais fácil pra gente conseguir colocar o nosso link lá no YouTube e tal, e conseguir, né, fazer a situação ficar mais fácil pra vocês acharem a gente. Beleza, gente? Valeu! Vamos nessa e vamos viajar, que faz bem pra gente, tá? Viajar é sempre uma coisa muito boa, sempre traz coisas boas, tá? Valeu, gente! Fui!